Em um mundo onde o tempo tece mistérios e o passado se esconde nas sombras do esquecimento, há uma busca que nos leva às profundezas da história humana. Bem-vindos ao canal Arqueologia da Fé. Aqui, embarcaremos em uma jornada única, uma busca incansável pela verdade escondida, pelos segredos ancestrais e pelos vestígios das crenças que moldaram civilizações. Preparem-se para desvendar enigmas, mergulhar na história esquecida e explorar as raízes da fé que continuam a inspirar milhões. Esta é a Arqueologia da Fé, onde cada escavação é uma viagem à essência da humanidade. Junte-se a nós enquanto escavamos as riquezas escondidas do passado. Inscreva-se, compartilhe e embarque nesta jornada inesquecível. Na época em que a última pedra da alta torre estava sendo esmagada para virar pó e Noé estava começando a envelhecer, um menino estava nascendo no canto sul da Mesopotâmia. Já se passaram quase 250 anos desde a queda da grande torre em Babilônia, e as pessoas desenvolveram novas formas de comunicação. Peso sombrio envolveu suas palavras, onde ouvem sem entender e falam sem mexer a boca. Suas novas comunidades foram profundamente impactadas por esse evento, a ponto de terem abandonado o Deus que os criou à sua imagem, trocando-o por deuses que criaram a sua imagem. Agora, eles adoram pequenos pedaços de pedra e madeira que têm ouvidos, mas não ouvem, e bocas, mas não falam. As pessoas do mundo agora buscam oráculos em cajados ambulantes e conselhos dos mortos. Afinal, é mais fácil adorar aquilo que você mesmo cria, pois se os deuses são moldados por suas próprias mãos, você tem o poder de escolher entre o certo e o errado, não é mesmo? Enquanto isso, a muitos quilômetros a sudoeste das ruínas caídas, em uma parte desinteressante do mundo, um homem comum chamado Tera está prestes a ter seu primeiro filho, a quem chamaria Abrão, que significa Pai Exaltado. É por causa desse filho que, ao final de nossa história, tudo, incluindo o próprio nome de Abrão, será alterado. Muitos anos se passam após o nascimento de Abrão, enquanto a história começa a se desenrolar. Tera, o pai de Abrão, toma uma decisão audaciosa nos primeiros anos da civilização humana. Ele tenta mover sua família da cidade de Ur, na terra dos caldeus, para Canaã, mas acaba parando e montando sua tenda em Harã. Enquanto estão em Harã, Abrão é chamado para cumprir aquilo que seu pai não conseguiu. O Senhor diz a Abrão: saia de sua terra, de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, tornarei seu nome grandioso, e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. De maneira estranha, os leitores e escritores hebreus sempre entenderam que Abrão e sua família eram politeístas pagãos, ou seja, eles adoravam muitos deuses. No entanto, o desenrolar da história demonstrará algo notável sobre a característica de Deus, sua misericórdia, que retém o castigo que a humanidade merece. É por meio dessa misericórdia que veremos o poder de Deus se manifestar na história. Abrão se depara com duas escolhas: seguir o Deus que se revelou a ele, ou comparar os comandos desse Deus com as promessas de outros deuses. Ele enfrenta dois caminhos: o da vida ou o de escolher o que é certo ou errado por si mesmo. E Abrão partiu como o Senhor lhe dissera, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e as pessoas que haviam adquirido em Harã, e partiram rumo à terra de Canaã. Quando chegaram à terra de Canaã, Abrão atravessou toda a terra até chegar a Siquém, onde se estabeleceu perto do carvalho de Moré. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. E ali ele construiu um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. À medida que Abrão e sua comitiva viajam pela terra que Deus chamou, eles percebem que o caos da ordem não criada está tomando conta. Há uma fome severa, e a jornada de Abrão começa a ser marcada por dúvidas e ansiedades. Será que ele realmente abandonou tudo o que conhecia para seguir um Deus que não conhecia? Abrão acredita entender o que é certo a fazer, mas como veremos nesta história cheia de reviravoltas, muitas vezes as coisas não são como parecem.
Abrão ordena que sua comitiva fuja da terra que Deus havia chamado para a terra do Egito. Quando Abrão e sua esposa Sarai se aproximam da terra para onde estão fugindo, ele diz a Sarai: Eu sei o quanto és bonita. Quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a esposa dele, e me matarão, mas a ti te deixarão viva. Dize que és minha irmã, para que tudo me corra bem por tua causa, e eu viva graças a ti. Embora isso possa parecer a Abrão a coisa certa a fazer, sua desconfiança no Deus que os protege é dolorosamente aparente. Quando o faraó vê Sarai, ele a deseja e a toma para si, acreditando que Abrão é irmão dela. Deus não fica satisfeito com isso. Ele não apenas vê a ação injusta de Faraó em tomar Sarai, mas está determinado a fazer justiça para o seu povo. Ele envia uma série de pragas severas sobre o Egito, e quando Faraó descobre a verdade sobre Sarai, ele fica aterrorizado com o Deus poderoso que se levantou contra ele. Faraó envia Abrão e Sarai embora com muitos presentes. Agora, a família de Abrão enfrenta um novo problema. Eles se tornaram tão ricos que não cabem mais na terra. Então, ele e seu sobrinho Ló decidem se separar. Ló escolhe as planícies perto das cidades de Sodoma e Gomorra, enquanto Abrão se instala perto dos carvalhos de Manre, em Hebrom. Mas a depravação do pecado humano e a corrupção do poder logo causam uma guerra entre os reis. Quedorlaomer, rei de Elão, lidera uma campanha para conquistar a terra que Deus havia dado à família de Abrão. Ele recruta 3 reis para se unirem a ele nessa conquista: Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Tidal, rei de Goim. Os 4 reis avançam contra os 5 reis da região, que incluem Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Birsa, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, que não é nomeado. Uma guerra terrível se desencadeia no Vale de Sidim. No entanto, surge um personagem importante, Melquisedeque, rei de Salém. Ele é chamado de Rei da Justiça e Rei da Paz, e se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abrão, que reconhece a superioridade do Deus de Melquisedeque, dando-lhe uma 10ª parte de tudo o que possui. Abrão, no entanto, ainda tem dúvidas e perguntas. Ele se encontra em uma visão com o Senhor, que lhe reafirma suas promessas e faz uma aliança com ele. O sinal dessa aliança será a circuncisão, representando como Abrão e sua descendência são enxertados na família da fé. Isso simboliza a remoção do pecado e da falha da depravação humana. A promessa de Deus é reafirmada em Abrão, garantindo-lhe que, apesar de suas falhas passadas, Deus está com ele e cumprirá suas promessas. Embora Abrão tenha falhado várias vezes até este ponto, sua fé em Deus lhe é imputada como justiça, colocando-o em uma relação correta com o Deus do universo. Mas a história de Abrão não termina aqui. Deus tem mais provações reservadas para ele. Em um ponto, Deus diz a Abrão: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Aqui, Deus apresenta a Abrão seu teste final, exigindo que ele ofereça seu próprio filho como sacrifício. Abrão obedece, levando Isaque até o monte indicado por Deus. Ele está disposto a cumprir a ordem divina, apesar do amor profundo que sente por seu filho. No entanto, no momento crucial, quando ele está prestes a sacrificar Isaque, Deus intervém e impede que ele faça isso. Deus fornece um carneiro preso em um arbusto como substituto para o sacrifício de Isaque. Esta história destaca a confiança inabalável de Abrão em Deus, sua disposição de obedecer mesmo nas circunstâncias mais difíceis e sua fé que Deus cumprirá suas promessas. Além disso, isso aponta para o caráter único do Deus que não exige o sacrifício de filhos, em contraste com os deuses pagãos da época. Após essa experiência, Abrão continua sua jornada com Deus. Sara, sua esposa, falece aos 127 anos, e ele a sepulta em uma caverna que ele comprou dos habitantes locais por uma grande quantia de prata. Antes de sua própria morte, Abrão toma uma segunda esposa chamada Quetura e tem muitos filhos com ela. Essa história de Abrão é marcada por sua jornada de fé, suas lutas e dúvidas, mas também pela fidelidade constante de Deus em cumprir suas promessas. Abrão, que se tornaria Abraão, é lembrado como um dos grandes patriarcas da fé e um exemplo de confiança e obediência a Deus.
Nesta narrativa, vemos como Deus escolhe e molda um homem comum para se tornar o pai de uma nação e o precursor do cumprimento final de sua promessa por meio do esmagador da serpente. É uma história de fé, misericórdia, sacrifício e aliança que ecoa através dos séculos como um lembrete do caráter único de Deus e sua fidelidade para com seu povo.